pedindo para o pessoal, então, a fechar o microfone. E a qualquer momento, então, é só abrir o microfone, porque talvez surjam até mais dúvidas, ou não, né, nesse material. E bem-vindos, então, a esse nosso encontro de hoje, que esse encontro que não é uma sequência do que a gente tem feito todas as terças e quintas, e sim é um encontro que a gente está fazendo para postar ou para estudar a primeira parte da Canção da Oração. Que a Canção da Oração foi o primeiro material que eu estudei com minha turma aqui em Santa Rosa, e na época a gente começou com um grupo bem pequeno, depois ampliei para mais pessoas aqui em Santa Rosa, e depois que veio essa abertura maior. E nas primeiras aulas nem sequer era gravado, era só presencial. E com isso acabou faltando no YouTube a colocação desse material. Eu até iria fazer ele em trabalho solo, iria falar, gravar e postar, mas é tão melhor com a presença de vocês, porque vocês me trazem as dúvidas de vocês, vocês me ditam o tempo em cada frase, ou eu sinto quando há necessidade de explicar ou não, então é muito proveitoso. Por isso que decidi, então, não fazer o solo, e sim aberto para todos. E minha gratidão desde já por vocês que estão aqui, e a quem vai escutar também depois, gratidão por prestigiar esse material tão rico. Para nós começar, então, hoje, nós vamos fazer o nosso minutinho de internalização, que é aquele momento de aquietar um pouco os pensamentos barulhentos da mente, se desligar do que a gente vinha fazendo durante a ordem do dia, e canalizar a meta do nosso estudo para um só propósito: entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. E estamos nos abrindo a Ele agora, permitindo que Ele seja nosso professor, que tudo que vamos ouvir agora nessa hora de estudo venha por intermédio da sua mentalidade, porque este é o nosso propósito: ouvir ao professor do Espírito Santo, e esta é a vontade dele. Então, na união dessas duas vontades, estamos entregues agora à luz do Espírito Santo, e gratidão por esse momento, por essa hora de estudo. E com isso nós vamos então começar a canção da oração. E a canção da oração, ela é um suplemento que veio a existir depois do curso em Milagres ter sido escrito, e Jesus viu junto com a Ellen, com o Bill, que havia ainda necessidade das pessoas que estavam estudando um curso de um material específico que falasse de oração, do perdão e de cura, para trazer isso mais concinto, para fazer esse material bem específico e prático para um recurso direto nosso. Então, por isso que veio esse suplemento, que é maravilhoso. E, como eu falei, ele fala a primeira parte, então, especificamente da oração, a segunda parte do perdão, terceira parte da cura, porque o perdão é um complemento da oração, e a cura é um efeito aqui dentro do sonho da oração. E dentro da oração que nós vamos começar a estudar hoje, Jesus faz uma breve introdução, e depois ele fala da oração verdadeira,
Assim como no curso ele colocou primeiro 50 princípios, na oração também, a primeira parte, ele fala do que é a oração verdadeira. Depois ele volta a dissecar desde o início até a forma mais alta. Depois que ele fala da oração verdadeira, da primeira sessão, ele compara a oração a uma escada e ele coloca 3 mudanças na oração. A oração que o mundo faz aqui, e depois a segunda fase, que é orar pelos outros. Daí tem uma terceira mudança, que é orar com os outros, para finalmente chegar na escada termina, que é onde a oração se funde com o próprio amor de Deus. Essa oração, ela se confunde com a nossa própria vida. Se nós botar nossa vida no lugar da palavra oração, também funciona assim. Então, a escada da nossa vida do ser real, né, gente? Não é a vida do físico, a vida da mente, que é eterna e que hoje está aqui se identificando como um ser individual. Mas isso é só um apanhado geral, isso tudo vai se esclarecer com o estudo. E nós vamos começar, então, propriamente dito, com a oração. Deixa eu só ver uma pergunta aqui do chat, uma dúvida. Por que o nome canção? Se tem alguma coisa a ver com música? Não exatamente com música, mas Jesus precisa usar símbolos aqui, porque o mundo todo é simbólico. Não há como expressar a comunicação abstrata que nem sequer precisa de palavras e de símbolos, porque nossa mente ela está muito limitada. Então, dentro do nosso limite, Jesus usa a comparação com canção. Por quê? Além de uma canção ser bela, ela pode nos elevar nosso ser a um patamar de êxtase muito grande pela sua arte. A canção ela é formada por vários sons, por vários instrumentos, como ele diz, os sons maiores. A canção ela é só completa quando tudo se harmoniza. E Jesus compara a nossa oração com a completude de tudo que está nessa vida. Quando tudo se completa, quando tudo se harmoniza, o nome desse todo, Jesus compara, nós podíamos chamar de paz também, ou de alegria, ou de felicidade. Mas ele compara com oração, com canção, e várias vezes ele vai fazer esse comparativo com canção. Então não tem nada a ver com música física, mas o símbolo nós entendemos. Por isso que canção da oração. E na introdução, Jesus já começa explicando que a oração é a maior dádiva com a qual Deus abençoou o seu Filho na sua criação. Então, a oração, ela é a nossa comunicação no céu, comunicação com Deus. Então, a oração é uma parte íntegra da vida, ela se funde com a vida. A oração pura é a forma de nós nos comunicarmos com Deus e em Deus. Deus, como nosso Criador, como nosso Pai, ele se revela a nós e nós nos reportamos de volta a ele, nós nos comunicamos de volta com ele em forma de oração. Então, oração, essa consciência de recebermos o todo. Isso, então, isso já é a maior dádiva que Deus fez. Então, nós podermos nos comunicar com o próprio Deus. Então, isso vem a ser a oração completa, a oração tal como ela também é na unicidade, tal como ela também é no estado de céu. Lá no céu, então, ela já era, então, o que deve vir a ser. A única voz que o Criador e a criação compartilham. A canção que o Filho canta ao Pai, que retorna os agradecimentos que ela lhe oferece ao Filho. Então, ela é muito mais do que uma coisa limitada que a gente percebe aqui. Ela é a própria comunicação, existencialismo do céu.
A harmonia é sem fim, assim como também é sem fim o alegre acordo do amor que eles dão um ao outro para sempre. O Pai e o Filho estão em eterna e constante troca de amor. E nisso a criação é estendida. Deus agradece a sua extensão em seu Filho. O Filho dá graças por sua criação na canção que ele cria em nome do Pai. Então não é uma canção música física, é muito mais do que isso. Isso é um simbolismo bem pequenininho para nós ter um pequeníssimo deslumbre da grandiosidade que é a comunicação com Deus. Então Deus agradece ao Filho pela sua existência e o Filho, que é só alegria, só amor no céu, agradece ao Pai. O nome dessa obra toda chamamos de Canção da Oração. O amor que eles compartilham é o que todas as orações virão a ser através de toda a eternidade. Então, o fim da escada, o que a oração é na realidade? Esse amor sem fim do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. De toda a eternidade, quando o tempo tiver terminado, quando nós estivermos despertos novamente. Pois tal era antes que o tempo parecesse existir. Então, antes do equívoco da crença de separação fazer parte da nossa experiência, a oração já era, ela já é eterna, ela é contínua, ela é tão eterna quanto Deus. Para ti, que estás no tempo por pouco tempo, a oração toma a forma que mais se adapta às tuas necessidades. Então, nós que ainda não temos a consciência da totalidade do ser que nós somos em Deus, para nós a oração ainda precisa ser também específica, porque a nossa mente é específica. Então, ela é um recurso de ajuda nosso aqui. O Espírito Santo pega a totalidade de céu da oração e faz com que ela nos beneficie aqui dentro daquilo que nós acreditamos ser nossas necessidades. E falando em necessidades, Jesus diz: tu só tens uma. O que Deus criou uno tem que reconhecer a própria unicidade e regozijar-se, pois o que as ilusões pareciam separar é uno para sempre na mente de Deus. Então, a única necessidade real nossa é lembrarmos de quem nós somos no amor de Deus. Só isso, nada mais. Todas as pequenas necessidades que nós temos aqui de necessidades físicas, elas são sombra ou elas foram projetadas a partir dessa única necessidade da mente. Nós voltarmos a nos reconhecer ou relembrar dessa unicidade, dessa canção da oração, desse conjunto harmonioso, ou dessa comunicação sem fim que nós temos com o Pai e com o Cristo. A oração agora tem que ser o meio pelo qual o Filho de Deus deixa para trás as metas e os interesses separados e se volta em santo contentamento para a verdade da união em seu Pai e nele mesmo. Então, aqui no mundo físico, já que nós pensamos que somos separados, agora a oração vem a ser esse meio pelo qual nós vamos voltar a nos lembrar do Pai. Então, aqui a escada, a canção parece que tem níveis, e Jesus coloca esses níveis de escada, em forma simbólica, e vai explicar passo a passo como que acontece com a oração aqui dentro do mundo físico. Deita teus sonhos por terra, tu, Filho Santo de Deus, e erguendo-te como Deus te criou, dispensa os ídolos e lembra-te dele. Um apelo a Jesus para nós despertarmos, para nos parar de sonhar com a separação e voltar a lembrar da gloriosa
majestade, como é que eu vou dizer, da gloriosa graça que nós somos no amor de Deus. Um apelo de Jesus para que a gente deixe esses ídolos, deixe esse mundo de lado e volte à lembrança de quem que nós somos. A oração irá sustentar-te agora. Oi? Indy? Sim, Janeide? Janeide, alguma coisa? Não? Pensando, Tá eu cortando. lembrei que está semelhante. Está cortando? Sim. Podem me ouvir agora? Tava cortando antes. Assim, semelhante quando Jesus fala assim no Sermão da Montanha, que assim, que os espíritos, que o reino de Deus é dos espíritos humildes de espíritos, que é quando você deixa todas as suas identificações, né, para você entrar no reino. Perfeito, deita de lado todos os ídolos. Os verdadeiramente mansos, como a gente viu ontem na aula de ontem, herdarão, né, o reino do céu, herdarão a terra, porque eles terão paz aqui, e porque a paz daqui ela é reflexo da paz do céu. Então, por isso que a oração, como ele continua aqui, irá sustentar-te agora e abençoar-te enquanto ergues o teu coração para ele. Então, enquanto estamos nessa jornada aqui ainda, a oração irá nos sustentar aqui. Enquanto nós erguemos nosso coração para ele, nessa canção ascendente, que alcança o que é mais alto, e depois mais alto ainda, até que ambos, o alto e o baixo, tenham desaparecido. Até que não tenha mais dualidade, até que a gente volte a lembrar da unicidade perfeita. Então, primeiro a gente sonha que está nesse corpo, depois a gente sonha com o Espírito, que é o Espírito Santo, até que nenhum dos sonhos precisa mais e a gente volte a ter consciência de céu de novo. E a oração nos acompanha desde aqui, desde onde nós estamos. A fé na tua meta crescerá e manter-te-á no alto, enquanto ascendes na escada cintilante para os gramados do céu e o portão da paz. Pois isso é oração e aqui está a salvação. Este é o caminho, é a dádiva de Deus para ti. Então, esta canção descreve a nossa jornada de volta rumo à consciência do céu. E agora nós vamos ver, então, na canção verdadeira, como eu disse, Jesus sempre dá o tópico total primeiro e depois ele começa a esmiuçar desde o início, onde nós estamos, até a parte final, onde a canção se funde com o amor de Deus. Então, nesse primeiro tópico, aqui na seção 1, a oração verdadeira, Jesus vai descrever a oração na sua forma ideal, para a gente entender, porque o ego também tem oração. E o ego, ele ora por parcialidade. A oração do ego é por separação, por individualismo, para se auto-perpetuar. E aí Jesus agora vai descrever o que vem a ser a oração verdadeira. E a oração é o caminho que nos é oferecido pelo Espírito Santo para chegarmos a Deus. Então, no céu, a oração é a nossa comunicação em Deus. Mas já que nós pensamos que estamos separados, é o Espírito Santo que se utiliza agora da oração para nos oferecer ela como um recurso de nós voltarmos a nos reconhecer como parte de Deus. A oração não é meramente uma pergunta ou uma súplica. Ela não pode ter sucesso até que... Dá aqui um ok para fora. Ela não pode ter sucesso até que compreendas que ela nada pede. Bem-vinda, Flora. Nós estamos começando aqui a parte 1 da oração verdadeira. Então, enquanto nós não a compreendermos bem, ela atende nossas necessidades aqui, mas o sucesso
ela vai ter quando a gente compreender que orar é muito mais do que pedir algo específico, é muito mais do que pensar que nós temos necessidades. A oração é nossa comunicação, a oração é nossa alegria, é a expressão da nossa vida, a expressão da nossa ligação com o conhecimento de Deus. De que outra forma poderia servir ao seu propósito? É impossível orar por ídolos e esperar chegar a Deus. Então, qualquer oração que é uma pergunta ou uma súplica por favores, ela está pedindo a favor de um ídolo, porque ela está pedindo a favor de que o corpo seja a nossa realidade, ou o mundo físico seja a nossa realidade, e isso é um ídolo que substitui a consciência da presença de Deus na nossa mente. Por isso que a oração verdadeira não tem nada a ver com súplicas ou com pedidos por favores especiais. A verdadeira oração tem que evitar a armadilha de pedir para suplicar favores. Pede, em vez disso, para receber o que já foi dado, para aceitar o que já está presente. E o que já está presente? A consciência do amor de Deus, porque a nossa vida é parte íntegra da vida de Deus. Nós não existiríamos se nós não fizéssemos parte de Deus, porque Ele é a única fonte de vida. Então, Deus está presente em nós. Nós apenas não estamos conscientes dessa presença. Então, nossa oração aqui, enquanto separados, deveria ser sempre para nós reconhecermos isso, para nós desobstruirmos a nossa experiência de nos sentirmos presentes em Deus. Então, esta é a oração verdadeira aqui, enquanto estamos separados. Foi dito a ti que peças ao Espírito Santo a resposta para qualquer problema específico e receberás uma resposta específica, se tal for a tua necessidade. Também te foi dito que existe apenas um problema e uma resposta. Na oração, isso não é contraditório. Há decisões a serem tomadas aqui e elas têm que ser tomadas, caso sejam ilusões ou não. Não pode ser pedido a ti que aceites respostas que estão muito além do nível da necessidade que podes reconhecer. Então, Jesus, o Espírito Santo, sabe, ele está dizendo o que é oração ideal, mas ele também reconhece que nós ainda não estamos prontos para isso, nós não estamos nesse entendimento ainda, porque se estivéssemos, não estaríamos tão duvidosos aqui, não estaríamos em conflito, não teríamos necessidade de cura da nossa mente. Então, o Espírito Santo reconhece nossas necessidades aqui e ele as atende não na forma que ele o viu todo, ele a atende da melhor forma que nós podemos percebê-la aqui. Então, por isso que ela atende a nossa necessidade tal como nós a reconhecemos, não tal como nós queremos, porque o ego quer atender a sua necessidade de muitas formas. O Espírito Santo não atende ao ego, ele atende a nossa real necessidade. Então, muitas vezes a resposta específica da nossa oração pode nos surpreender, porque não é o que o ego quis, mas é o melhor para nós aqui dentro do sonho. Então, o Espírito Santo sempre responde a favor de Deus. E ele sempre responde. Ele não deixa ninguém sem resposta. Se nós continuarmos a insistir que queremos a resposta que o ego quer, aí nós podemos duvidar, às vezes, até de que o Espírito Santo nos respondeu. Porque o Espírito Santo não atende às necessidades tal como o ego a vê. Ele só vê as necessidades tal como o Espírito a vê. E por isso que nós temos que aprender a nos aquietar e a reconhecer que nós não sabemos o que nós realmente precisamos,
mas que tem uma parte em nós que sabe. E vamos nos aprender a identificar com essa parte que sabe. Essa parte ainda ouve ao Espírito Santo. E é ali que nossas orações específicas vão ser atendidas. Por isso que nós estamos aqui aprendendo um curso em milagres, uma forma de oração que atende a toda a necessidade aqui, os milagres. Eles não atendem às leis do ego, eles apenas atendem às leis de Deus. Então, por isso que, como lhe diz, a oração vai atender nossas necessidades específicas, sempre. Mas isso não significa que vai atender às necessidades específicas tal como o ego a vê, e sim tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, não é a forma da pergunta que importa, nem como é feita. O Espírito Santo não se apega ao que nós estamos pedindo especificamente ao pé da letra. Ele pega a necessidade que está por detrás do que estamos pedindo. E é essa necessidade que ele atende. A forma da resposta, se dada por Deus, se adequará à tua necessidade tal como as vês. Então, nós temos necessidade, em última instância, de paz. E a resposta sempre nos trará paz. Isso é apenas um eco da resposta da sua voz. O som real é sempre uma canção de agradecimento e de amor. Não podes, portanto, pedir o eco. Então, novamente, Jesus aqui comparando, ele precisa de um símbolo para a gente entender. Então, ele compara com uma canção. Como eco da nossa canção, que a oração é uma canção, como eco, atende todas as nossas necessidades. Mas nós não podemos pedir só o eco. Aí nós não temos uma canção, se nós ouvir apenas o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. Tudo o resto é meramente acrescentado. Buscaste em primeiro o reino do céu e tudo mais de fato te é dado. Então, na oração verdadeira, no instante de pedir algo específico ao Espírito Santo, nós não precisamos dizer para ele o que precisamos. Precisamos sim ir a ele e largar a ele esse pensamento que acredita que precisa algo. Por efeito secundário, o Espírito Santo vai resolver isso para nós. Jesus vai fazer as coisas físicas aqui funcionarem da melhor maneira que nós precisamos aqui. Nós só precisamos nos sentir unos ao amor de Deus. Essa é a nossa única necessidade. Tudo mais dentro disso, nós nem precisamos enumerar as nossas necessidades que acreditamos que ainda temos. Tudo mais nos é dado por acréscimo. Isso precisa ficar muito claro para nós e Jesus sabe porque ele experienciou isso e quer que nós façamos isso também. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Lembra-se que se a gente colocar um erro, um equívoco na categoria de pecado, a gente já deu realidade a ele. Aquilo que nós demos realidade não tem mais como desfazer, porque tornamos real para nós. Então, a necessidade específica é a mesma forma. Nós precisamos reconhecer que temos necessidades, mas se nós nos apegarmos ao específico, nós estamos dando realidade a isso. E essa realidade impede o espírito de atender, de supri-la. Então, nós reconhecemos que temos uma necessidade e levamos isso ao Espírito Santo imediatamente. Oi. Tem como você dar um exemplo específico sobre essa questão do específico? Seria, por exemplo, eu achar que uma situação tem que ser resolvida do jeito que eu imagino? Seria isso? Sim. Vamos supor que você esteja, para pegar um emprego, tem 2
ofertas, você não sabe qual escolher. É um caso específico. E aí, você, na oração, você reconhece que você está em dúvidas, que você não sabe, mas você não vai dizer ao Espírito Santo, me diga o qual que eu devo escolher. Isso seria uma forma específica. Reconheça que você está em dúvida porque você não está se sentindo no amor de Deus. Você está em conflito. Só isso. Reconhecer na oração. Não quer dizer que no comportamento depois você não vai escolher. Você reconheceu que tem conflito. Acabou aí. A forma do conflito não interessa mais. Não importa se era porque não sabe escolher qual dos dois empregos ou qualquer outra forma. Ficar apegado à forma, isso é dar realidade à forma. O simples reconhecimento. Estou em conflito, Espírito Santo, e aí volta-se para ele, porque se estou em conflito, estou com ausência de amor. Eu quero reconhecer a presença do amor em mim. E aí a gente faz um instante santo de oração e se imagina no altar de Deus entregando essa dúvida de qual emprego que você quer escolher, qual dos dois, entrega ao Espírito Santo essas duas possibilidades, porque você não quer mais naquele instante que elas sejam tuas, você abre mão delas, você permite que ele faça o que quiser com elas, porque você só quer se sentir novamente no amor de Deus. Esta é uma entrega verdadeira. Depois de passado esse instante, essa oração, por efeito, por eco, por efeito secundário, em algum momento você vai ter certeza qual das duas escolhas vai ser a melhor, porque todas as necessidades físicas aqui são atendidas. Então, não porque você pediu essa resposta específica, mas porque você tem direito a ela, porque você esteve no amor. E o amor supre tudo. Então, essa resposta específica precisa também ser suprida. E aí, você vai ter, por um instante de inspiração, em algum momento, quer seja por um conselho de uma outra pessoa, quer seja por um discernimento próprio, você vai sentir qual dos dois vai te fazer feliz e você vai escolher corretamente. Perfeito, Ingrid. Maravilhoso. Gratidão. Então, continuando aqui, ó, como nós falamos, até vou repetir o parágrafo para pegar toda a sequência. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração, passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vês, e entrega-as nas mãos de Deus. Olha, a coisa mais maravilhosa de todas, em toda a canção da oração. Lá, elas passam a ser as tuas dádivas a Ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor a não ser o dele. Então, por isso, precisamos entregar nossas coisas específicas aqui a Deus, em forma de que nós não queremos uma idolatria diante de Deus. Nós só precisamos do amor de Deus. Esta é nossa real necessidade. O resto tudo é eco dessa única necessidade. O que poderia ser, só dar aqui um ok. O que poderia ser a sua resposta, exceto te lembrares dele? Então, o que poderia ser a resposta de Deus, exceto se sentir amado por ele? E quem dentro do amor de Deus ainda tem alguma necessidade? E isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante? Então, pode ser negociado a experiência de sentir-se no próprio amor de Deus a favor de um conselho específico de, por exemplo, qual dos dois empregos pegar? Quem escolheria o amor de Deus em troca desse conselho específico? Então, na oração, a gente vai para o amor e não para o pequeno, como diz, para a pequena resposta que tem a duração de um instante. Por isso que na oração verdadeira não se vai para o específico.
Deus só responde a favor da eternidade. Mas ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Então, Deus só responde quem quer sentir-se novamente presente no seu amor. E ainda assim, estando presente nesse amor, todas as pequenas necessidades são supridas automaticamente, por efeito colateral, por efeito secundário, porque faz parte da canção. Esses pequenos probleminhas são os ecos, são as vibrações, são os tons menores da canção do todo. Fazem parte ainda. Então, nós podemos sim pedir só o amor de Deus e ainda assim ser suprido de todas as necessidades pequenas que temos aqui. Necessidade de saúde, de amor, de paz, de confiança, de dinheiro, qualquer necessidade. Tudo é suprido quando a gente vai para o amor de Deus. Orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude no qual se ouve e se ama. E é isso que a gente buscou essa semana, a gente fez no final dos nossos estudos a oração, o que a gente buscou? Um símbolo, que é através de um símbolo de imaginar uma luz, uma forma da gente ouvir e amar. Só isso. Isso é a oração verdadeira. Por efeito secundário, tudo mais nos é suprido. Então, se algum pensamento específico vem à mente de que eu preciso de algo, qualquer coisa dentro desse mundo, eu entrego no altar de Deus. Eu permito que isso seja minha dádiva para Ele. Eu abro mão desse ídolo. Eu abro mão desse Deus pequeno que eu acho que comanda a minha vida, essa necessidade. Eu abro mão dela e a coloco, eu a ofereço a Deus. Deus a quer para si. Porque isso significa que eu estou botando a Deus em primeiro lugar e não ao ídolo. Não aquela coisa pequena, específica, que eu acredito que eu preciso. Então, eu não nego a crença nas minhas necessidades, eu não as nego, mas eu não dou realidade. Então, não negar, não dar realidade. Eu entrego elas nas mãos de Deus. E lá elas são desfeitas pelo próprio poder do amor de Deus. Então, por isso que orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Não deve ser confundida com qualquer tipo de súplica, porque é um meio de lembrar-te da tua santidade. Então, a oração não é uma súplica por coisas específicas, é um meio de lembrar da nossa santidade, do nosso ser em Deus, do amor que nós somos. Isto é a oração. Por que deveria a santidade suplicar se tem direito pleno a tudo que o amor te oferece? Então, por que eu deveria pedir algo específico na oração se eu tenho direito a tudo? Muito mais do que eu seria capaz de lembrar de pedir. O Espírito Santo quer me dar tanto a mais aqui no específico, aqui no mundo físico, do que minhas meras lembranças de necessidades se recordam. O Espírito Santo quer me dar a paz aqui. Ele quer me suprir de tudo. Por que eu deveria ser meu próprio professor e dizer do que eu preciso, sendo que eu me lembraria apenas de tão pouco? O Espírito Santo quer me dar o todo. Se tens direito a tudo, e é para o amor que vais na oração. A oração é uma oferta, um abandono de ti mesmo para seres um com o amor. Não há nada a ser pedido, pois não há nada mais que se possa querer. Esse nada vem a ser o altar de Deus. Ele desaparece nele. Então, a oração verdadeira, ela tem tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais. Porque ela, por efeito secundário, atende a toda e qualquer necessidade que venhamos a ter aqui no mundo.
Nós não precisamos nos preocupar em descobrir do que estamos sentindo falta aqui. Basta nos darmos conta que estamos em falta e irmos à oração. Essa é a única necessidade que temos, e isso vai suprir todas as necessidades menores. E agora Jesus volta a falar de novo para nós aqui. Ele descreveu a oração perfeita, a oração tal como ela é verdadeira. Só que Jesus também sabe, como ele diz aqui, esse não é o nível de oração que todos já possam alcançar. E isso é óbvio, né? Nem todos ainda sabem disso, ou sabem como chegar no amor, ainda acreditam em necessidades específicas. Aqueles que não a alcançaram ainda precisam da tua ajuda na oração, porque o que pedem ainda não está baseado na aceitação. Então agora é um apelo para nós nos unirmos aos irmãos. Aqui entra uma função especial nossa. Então nem todos ainda sabem praticar uma oração tal como foi descrita aqui. Mas nós podemos ajudar em forma de oração. É isso que Jesus está apelando agora para a colaboração das mentes. Ajuda na oração não significa que um outro passe a ser um mediador entre Deus e tu. Então, Jesus não é um mediador, mas de fato significa que um outro está ao teu lado e te ajuda a erguer até Ele. É isso que Jesus faz na oração. Quando vai para o instante santo, a gente se une primeiro a Jesus. Se imagina lado a lado com Ele. Pega a mão de Jesus e vai a Ele. Jesus ficará ao nosso lado para ajudar a elevar a nossos pensamentos, porque nós somos muito distraídos ainda. Nós ainda não temos uma mente disciplinada a ponto de só focar no que realmente queremos. O medo, a culpa ainda nos faz conflitar. Então, Jesus, que não tem mais medo, que não tem mais culpa, ele nos ajuda a erguer o nosso pensamento até Deus. Isso é ajuda em oração. Por isso que nós podemos ir diretamente a Deus e ainda assim pedir ajuda de Jesus nesse processo, nesse momento de ir a Deus. Isso fortalece o nosso pedido de estar na presença de Deus. E aquele que compreendeu a bondade de Deus, ele ora sem medo. Então, quem compreendeu a bondade de Deus? Aquele que já não acredita mais que se separou de Deus. Aquele que não tem mais culpa, que não tem mais medo, ele ora sem medo nenhum, porque ele não tem mais culpa. E aquele que ora sem medo não pode deixar de chegar até ele. Aquele que ora sem medo lembra-se instantaneamente do amor de Deus. Ele pode, portanto, chegar também até seu filho, onde quer que ele esteja e seja qual for a forma que ele pareça tomar. Então, mesmo que o Filho de Deus, o Filho Santo de Deus, de F maiúsculo, pense que é um ser separado aqui, estando dentro de um corpo. Quem ora sem medo pode chegar até esse Cristo. Por isso que Jesus chega até nós. Este é o segredo pelo qual Jesus chega até a nossa mente, porque ele vê o Cristo em nós. E por isso que ele pode nos ajudar na oração verdadeira a elevar o nosso pensamento até Deus. E agora ainda Jesus vai falar entre irmãos aqui, o que nós podemos fazer um pelo outro. Orar para o Cristo em qualquer um é oração verdadeira, porque é uma dádiva de gratidão para o seu Pai. Então, nós vimos que no perdão verdadeiro, nós pedimos para ver o Cristo no irmão, e não aquele equívoco, aquele comportamento que o ego nos fez presenciar com os órgãos sensórios, né? A gente aprendeu isso. Então, a oração verdadeira também é isso. É nós ver o Cristo no irmão e não o comportamento faltoso, não os equívocos do irmão, o ser real que Deus criou nele. Pedir que Cristo seja apenas o que ele é não é uma súplica. É uma canção de ação de graças pelo que tu és. Então,
Ver o Cristo no irmão é uma canção de graça pelo que eu sou. Assim eu saberei quem que eu sou. Por isso que o meu irmão é meu Salvador. Por isso que a consciência da presença de Deus está em eu reconhecer o Cristo no meu irmão. Aqui está o poder da oração. Ela nada pede e recebe tudo. Orar com alguém que sabe que isso é verdade é ser respondido. Então, quando eu oro com alguém, eu me uno ao Cristo dessa pessoa, eu sou respondida. Por isso que a oração que nós fizemos em conjunto aqui, ela teve a dádiva de Cristo e ela tem o poder de atender todas as nossas necessidades específicas, sem que a gente precise enumerá-las, sem que a gente precise saber colocá-las em palavras ou em pensamentos. Basta a gente fazer isso. Então, por isso que orar com alguém que sabe que isso é verdade é ser respondido, e talvez a forma específica, agora falando do mundo físico aqui, talvez a forma específica de resolução para um problema específico ocorra para qualquer um dos dois, não importa qual. Talvez chegue para os dois se vós estiverdes genuinamente afinados um com o outro. Virá porque terão compreendido que Cristo está em ambos os dois. Esta é a única verdade nisso. Então, nós podemos sim orar em conjunto. E isso fortalece a resposta que venha à nossa mente. E ela pode vir tanto através dos dois que oram em conjunto, ou de um grupo que ora em conjunto, tanto quanto também pode vir a qualquer um dos dois, ou de uma forma bem inusitada, de uma forma que talvez já venha pronta, não importa como. Jesus sabe como rearranjar o tempo e o espaço para suprir nossas necessidades, tal como nós as entendemos que as temos. Isto, então, é a oração verdadeira. E nós vamos ficar aqui hoje. Nós temos muito material para essa semana, para aprender isso, para internalizar isso, para permitir que isso faça parte do nosso ser, da nossa consciência. E semana que vem nós vamos então estudar, como eu falei antes, a escada da oração. Desde a oração aqui do mundo, a mais simples, e como que ela vai crescendo, ascendendo até chegar ao céu. Então, nós vimos aqui uma oração perfeita como ela é no céu. E nós vamos estudar como chegar lá, porque Jesus sabe onde nós estamos. Ele também já teve a tentação de estar aqui, então ele nos compreende. Isso eu tinha para hoje na canção da oração. E é uma forma totalmente diferente, né, Ing? Porque a gente teve um condicionamento muito profundo em relação à oração, dessa questão da súplica, né, isso ficou uma coisa muito arraigada em nós, de um condicionamento, né, de buscar a Deus como pedinte, focando totalmente na ilusão, nas necessidades específicas. E pelo que eu estou compreendendo, a gente não vai negar as necessidades específicas, mas a gente vai entregá-las para que algo maior, que é o que somos, realmente cure a nossa mente. Tudo mais será acrescentado, né? É um trabalho totalmente diferente, que vem da abundância, da conexão real com Deus. E não esse foco que sempre foi dado na súplica, na mendicância, na dor, no sofrimento. A gente ia para orar focado no sofrimento, focado na fraqueza, era o ego ali, desesperado, querendo dar realidade para tudo, né? Buscava a oração para dar realidade para todo esse sistema que a gente inventou, né? Então é um lugar de muito poder, de muito amor, de muita cura.
Algo assim muito, muito profundo, realmente. Perfeito, Flora, exatamente isso. A compreensão disso é o que Jesus quer com todo o curso em milagres, que a gente tenha essa compreensão, esse recurso. Há pouco perguntaram se ver o Cristo no irmão é um sentimento. A gente parte a partir da razão. A gente usa a argumentação de que realmente no irmão precisa ter o Cristo. Não é uma imaginação vã. Usa primeiro da razão para convencer os nossos pensamentos de que realmente por detrás do sonho, da figura do sonho, o sonhador ainda é um Cristo. Quando nós conseguirmos pela razão captar isso, o sentimento ele acompanha. Sentimento é efeito. Então o sentimento ele vem depois. Eu não preciso sentir ele quando eu quero ver o Cristo, mas pela razão, pela lógica. Como o curso diz, esse curso aqui não é uma imaginação vã, ele é algo racional, ele é lógico, ele faz todo sentido. Quando fizer todo sentido para nós de que a realidade por detrás do irmão ainda é o Cristo, quando a razão conseguir convencer o nosso pensamento cerebral de que isso é verdade, o sentimento vai ser esse também. O sentimento de gratidão vai vir naturalmente. Então, sentimento é uma testemunha que vem de qualquer maneira. Ou ele segue o sentimento do que eu penso pelo ego, ou ele segue a razão que eu uso com o Espírito Santo. E o curso, o Espírito Santo não é só um ato de acreditar, mas não acreditar. Ele é razão, ele é lógico, ele é perfeitamente racional. E quando isso for compreendido, o sentimento naturalmente responderá a isso. Não sei se respondi ou só tinha essa pergunta. Oi, Adriana. E é por isso que no livro de exercícios ele fala, você não tem que concordar nem raciocinar em relação a isso, simplesmente faça o que eu estou pedindo, o que é pedido, é isso? Sim, no exercício ele diz simplesmente faça, porque ele sabe que quem está brigando por não aceitar é o ego, e o curso não é para o ego, é para o tomador de decisões. E esse vai compreender, a razão vai vir, o ego não tem a razão. O ego, ele é o oposto da razão. Ele é uma ideia insana de separação. Então, se com a ideia insana de separação eu quero lutar contra o exercício, eu não entendo ele, eu não acredito nele, tudo bem, o ego é o ego, deixa ele ser o que ele quer ser, ele é o oposto de Deus. Mas o tomador de decisões, que é quem escolhe estar entre o ego e o Espírito Santo, este é a razão. E no momento que a gente segue igual, ignorando o ego, o curso, mesmo fazendo com o ego, vai chegar um momento que o tomador de decisões vai se convencer. E aí ele larga de acreditar no ego e diz, puxa vida, o curso tinha razão. Isso faz sentido. E aí o sentimento acompanha isso. Entendi. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, porque a Flora falou em relação a justamente essa coisa da oração, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que está com Covid, coisa específica, e ela pediu, ora por mim. Perfeito. Ora então, com Cristo dela. Como é que é isso? Ora com Cristo dela. Vai em oração. Como Jesus diz aqui no altar de Deus, se imagina em oração nessa luz, e quando estiver na luz, ofereça o pensamento que acredita em doença, que acredita em Covid, ofereça ela a Deus como tua dádiva, porque você não quer um Deus de Covid diante do Deus do amor. Então, ofereça esse pensamento para que o Espírito Santo o cure, porque o que é Covid? É um ataque. E o que é um ataque? A ausência de amor. O Covid não é outra coisa senão uma prova de ausência de amor na mente. Então, você oferece o teu pensamento que acredita nessa ausência de amor
nessa Covid, para que o Espírito Santo o purifique para você, o cure para você. Você quer sentir de volta a presença do amor de Deus. E tudo mais é acrescentado. Tudo que precisar vir a ser aqui, na forma específica, vai ser pelo melhor. Você não precisa pedir por saúde, porque pedindo por saúde, você está pedindo que tua amiga seja um corpo, e não o ser crístico que ela é. Então você oferece essa crença equivocada, mas o Espírito Santo sabe que nós ainda acreditamos que somos um corpo. Então, se a minha oração verdadeira é buscar o amor de Deus, por eco, por efeito secundário, o Espírito Santo dará saúde física também de volta, porque a saúde é um atributo do amor. Não existe doença no amor. Você foi no amor. Nisso a Covid pode ser desfeita. E só nisso. Qualquer outra forma de desfazer a Covid é desfazer ela, mas o ego botar outra doença mais tarde. Então eu posso dizer que amor é perfeição? O amor só existe em perfeição. Perfeição só é amor. Sim, são sinônimos. Não há como ter amor sem perfeição, não há como ter perfeição sem amor. Mas então, Inga, eu fiquei na dúvida. Então, você não pede pela cura da pessoa doente? Na oração, não. Você deixa o teu pensamento que quer a cura da pessoa, você entrega esse pensamento para Deus. Você reconhece que você tem ele. E aí você oferece, porque isso é um pensamento que vem a partir de um senso de falta, a partir do medo, a partir da ausência de amor. Você está acreditando num ser separado, na falta do amor. Porque Deus jamais poderia ter criado a doença. Deus jamais oferece a doença ao seu filho. A seu filho nós, né? E então a doença é um equívoco. É uma reação faltosa da mente, é a ausência de amor. Então, na oração, você reconhece que você tem um problema ainda de acreditar que é um corpo e que existe doença física. Você reconhece, você não nega isso. Mas você oferece como tua dádiva, você abre mão desse pensamento. Você permite parar de ser dona desse pensamento e entrega ele para o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo seja o dono desse pensamento e o Espírito Santo vai curar esse pensamento, porque o Espírito Santo só reconhece o que é real. Ele não reconhece a falta. Nisso a cura vai vir. Porque é impossível entregar ao Espírito Santo e não receber a cura. Isso não significa que no mundo físico, isso mais tarde a psicoterapia explica isso muito bem, isso não significa necessariamente que imediatamente toda a Covid vai desaparecer, porque nós ainda estamos apegados a crenças de que temos que sofrer, e se isso for tomado abruptamente, a gente pode cair em mais desespero ainda, achar que tem que se castigar mais ainda. E ao invés de ver isso como uma salvação, a gente se culpar mais ainda. Então, quem conhece o plano todo sabe o que é melhor. Mas a paz da mente é imediata. Essa sempre é. Então, você vai saber que tudo está no amor. Quer a pessoa, o físico, venha a desaparecer, a morrer ou não. A mentalidade sabe que a vida é eterna. Que isso aqui é um sonho e que nada aqui é real. Vivemos muito na crença do sofrimento, né? Exato. E se a cura imediata aqui for aumentar a crença no sofrimento e eu buscar um maior ainda, porque eu achei que esse não foi suficiente para aplacar a minha culpa, aí o Espírito Santo não dá o efeito ainda da cura, para não aumentar o sofrimento. Mas a cura foi dada, foi aceita pela mente crística, e no momento que a mente estiver pronta para aceitar isso, essa dádiva será entregue, será aceita. Gratidão. Certo. Ver aqui no chat, a Iracira. Finalmente entendi por que meus pensamentos de problema é uma dádiva. É o ídolo que colocamos no lugar de Deus.
perfeito. Nós, na nossa mente, nós fomos criados dentro do amor de Deus e estamos sendo sustentados. Nós só podemos pensar vida porque o amor de Deus está nos sustentando. Só que nós não temos consciência disso. E cada vez que eu oro por alguma coisa específica, eu estou criando um ídolo diante dessa presença. Por isso que na oração eu entrego meus ídolos, eu abro mão, por isso que passa a ser uma dádiva. Deus fica feliz de receber disso, porque daí, no lugar que esse ídolo estava na nossa mente, o amor dele pode se fazer presente. Porque nós só temos um lugar na mente, ou é a confusão, ou é o ídolo, ou é o amor. Nós nunca vamos estar conscientes de ambas as coisas ao mesmo tempo, porque eles são excludentes. E Deus ama quando a gente permite que abrir espaço para o amor dele. Então a gente oferece aquilo que estava atrapalhando para Deus, e como isso não é real, o Espírito Santo faz desaparecer. E aí a presença do amor volta a ficar ciente na mente. Isso é salvação. Isso é o retorno da nossa consciência de céu na mente. A Adriana colocou aqui. Então, colocar esses falsos ídolos no altar como uma dádiva é entregá-los a Deus como uma forma de abrir mão deles e querer estar no amor de Deus. Seria isso? Perfeito, é exatamente isso. No instante santo da oração é isso. E depois, quando a gente sair da oração e volta a ser funcional dentro do mundo físico aqui, a gente é do mundo, mas não pertence mais ao mundo. A gente simplesmente flutua fazendo o que tem que fazer aqui. Mas nada mais nos afeta na mente. Só que isso é um degrau, a cada vez a gente vai aprendendo mais isso. Então, Ingrid, a oração, em conformidade à mentalidade correta do SEM, se envolver outras pessoas que não têm a mentalidade correta, só vai reverberar no plano físico da forma delas, se elas, quando elas estiverem preparadas para receber. Sim, mas quem sabe se ela está preparada para receber é só quem tem a consciência do todo, é só Jesus, Espírito Santo, quem já está só na mente certa. Eles sabem, por isso que muitas vezes tem efeitos imediatos, físicos, e algumas vezes não. Só quem tem a consciência do todo sabe disso. Nós ainda estamos muito limitados a um pequeno pedacinho da mente. A mente é uma só, em todos é a mesma. Mas nós só estamos conscientes de um pedacinho de uma individualidade própria. Então, nós não podemos julgar isso. Não temos como julgar. Então, por isso que isso se chama, esse conjunto todo se chama de milagres. Os milagres podem ter efeitos físicos ou não. Então, nem a gente mesmo sabe se a gente pode receber também. Sim, na forma física, mas a paz na mente é sempre certa. Na forma física, mas se não acontecer na forma física, ainda nós estamos numa jornada, é um passo de cada vez. Também nós levamos bilhões de anos entre a separação e até aqui. Agora a gente quer num único instante desfazer tudo. Vamos ser um pouco gentis conosco, né? Vamos pouco a pouco, vamos desfazendo, que nem aquele iceberg, a cada perdão uma gotinha a menos. Vai chegar um momento que não tem mais uma culpa, e aí estaremos juntos com os iluminados, juntos com Jesus, lado a lado. Um passinho de vez. Oi. Quem? O ano passado, Juneide. O ano passado, bem no início do ano, a minha irmã ficou muito doente, e os médicos tinham, assim, nós não temos mais o que fazer, e eu falei com o Espírito Santo, ela mora numa cidade, eu em outra, e só permitisse eu ir ficar com ela se não fosse para prejudicar. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, a situação dela era muito, muito delicada, e eu entreguei para Deus. Eu disse assim, eu gostaria muito que ela ficasse aqui, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, eu senti uma paz enorme,
Eu ia para o hospital ficar com ela, os outros. Às vezes, as pessoas diziam assim, nossa, como eu fico bem quando você chega aqui. E depois, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo a mesma oração. Ela estava dizendo para ela, eu gostaria muito que a minha filha ficasse aqui, mas eu te entrego e que seja feita a tua vontade. E ela segurou-se. É isso, não é botar a idolatria, né? A vontade de Deus, e imagina se Deus tem vontade de prejudicar o filho, ou na dor do sofrimento do filho, sendo que é ele mesmo. Então, na oração, a gente vai nessa união e tudo mais é acrescentado. Deixa eu ver aqui. Ing, qual oração devo fazer para sentir paz, harmonia e alegria no casamento? Pois minha projeção é de um marido sem emprego e com problemas de saúde. A mesma de todas as orações. Isso é um ídolo que está aqui para obscurecer a tua paz da mente. Foi isso que foi projetado pela mente unificada separada. O acordo secreto de sentir-se separado foi através desse ensaio, essa bola da vez de ter um marido desempregado e de sentir-se com problemas de saúde. Na oração verdadeira é a mesma do que a gente aprendeu aqui. Não existe grau do que levar. Isso é um ídolo. Para fazer essa oração, para sentir paz, entrega no altar de Deus isso que você acabou de descrever. Esse teu pensamento que acredita que é um corpo físico, e que acredita que teu marido é um corpo físico, e que acredita que vocês estão em doença e necessidade. Vocês são puro amor, espírito, tal como Deus criou. Vocês são eternos, vocês não são isso. Então, abre mão na oração, entrega esse pensamento que acredita na separação e consequente conjunto aqui, entrega para o Espírito Santo no altar de Deus, porque você quer sentir o amor de Deus, a lembrança do amor de Deus em tua vida. Por efeito secundário, Jesus vai cuidar de tudo aqui. Permita que Ele faça o melhor, porque Ele sabe o contexto do todo. Reconhecer que a gente não sabe nada. Perfeito. A gente ego, a gente separado aqui, não sabe nada. Então, esta é a oração verdadeira. Então, oi. Interessante que a lição de hoje, do dia de hoje, né? Ela fala assim, que eu me aquiete e escute a verdade. O que significa dar e receber? Né? Está bem dentro do que você falou anteriormente, a questão do dar, entregar essa nossa, que a gente sente como necessidade, não estou? Eu estou dando isso, né? Exato, para receber a dádiva da lembrança do amor de Deus. Né? É um 106 de hoje que eu falei. Isso. Lição 106, maravilhosa. Perfeito. Então, olha a sincronicidade aí fechando. Semana que vem, então, sexta-feira, 9 horas, pode ser, pessoal? Nós podemos continuar na nossa... A escada da oração, vamos continuar estudando? Ok. Então, para encerrar, vocês querem fazer, então, um momentinho de oração? Que daí, depois da luz... Eu vou ter um compromisso agora às 10h30. Depois de um minutinho, simplesmente só vou desligar, tá, pessoal? E quem tiver tempo e puder continuar, então não vou nem me despedir, né, de vocês, vou simplesmente desligar e ir para o nosso compromisso. Então, por isso, mais uma vez, estou grata a vocês que participaram aqui, e muito mais grata também, ou no mesmo amor, grata no mesmo amor a Jesus por nos ter dado esse material, por nos proporcionar essa oportunidade de tanta cura, de nos elevar da nossa consciência separada para o amor que somos. Ing, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Eu quero ver o
Se eu Isso. perdi. Eu vou só encerrar e a gravação, vou botar para gravar sem me despedir agora, mas vai ficar tudo gravado, depois eu posto. Para hoje de tarde já vai estar postado. Eu vou sair em outro compromisso. E só quero acrescentar assim, ó, no momento da gente imaginar a luz, quem tem, como ela, quem, eu não lembro mais quem que falou do esposo, ou qualquer, quem tem algum problema específico, vamos levar nessa oração, vamos entregar isso ao Espírito Santo. Cada um sabe de si e sabe do seu pensamento aquilo que está obstruindo a consciência do amor. Às vezes, o ego usa o recurso do não vir nenhum pensamento quando eu estou na presença do Espírito Santo. Parece que não tem nada para desfazer, mas eu ainda tenho culpa. Então, isso é uma resistência. Então, leva esse pensamento de resistência, porque ainda não é sentir-se no amor, mas também não lembro de nada específico. Então, leva essa resistência do ego de se esconder através de um marasmo, de não dar pensamento algum. Leve isso, então. Quem não tem algum pensamento específico que venha, se simplesmente der um branco, leva o branco, é resistência, tá bom? Então, eu gosto de fechar os olhos, quem puder. Eu acho que a maioria, assim, apenas para uma concentração maior, porque nós ainda precisamos de simbolismo, porque nós ainda somos limitados. E nós vamos agora, em oração, usar o símbolo de luz para a nossa lembrança da presença do amor de Deus. E a gente começa imaginando lá longe, além de todo esse universo, além do corpo, fora do cosmos, um ponto de luz brilhante, dourada, que vem crescendo, crescendo em forma de círculo, e ela vem ampliando, e dentro desse círculo tudo é luz, uma luz brilhante que preenche absolutamente tudo. E os contornos desse círculo, na sua expansão, desaparecem, e essa luz, ela abraça tudo, ela se estende até a infinidade, todo o cosmos, cada célula do corpo, tudo está contido na luz, não há nada fora dela. E nessa luz, nessa presença de amor dessa luz, nesse conforto, nós imaginamos agora um altar, um lugar específico, onde nós vamos colocar as nossas questões específicas. Algum problema que esteja perturbando a nossa mente e que esteja obstruindo a presença da consciência ou do amor da luz de Deus na nossa mente, esse problema é um ídolo que toma o lugar da consciência de Deus na nossa mente. Por isso que nós agora tomamos consciência deste problema, desse ídolo, e colocamos ele no altar de Deus. Aqui, nesse altar, ele passa a ser a nossa dádiva a Deus, porque nós não queremos nenhum outro Deus diante dele. Nós só queremos sentir a presença do amor, estar contidos nessa luz, nós e o todo. Porque isto é o que nós somos, o nosso espírito está no todo. E nós somos esse espírito de amor, de luz, de aquietamento, de bem-estar, de alegria. Continuamos por mais uns momentos conscientes da nossa unicidade com o todo, essa nossa real identidade em Deus. E quando voltarmos disso, qualquer necessidade específica que nós tenhamos, lembremos da nossa
identidade nesse ser aqui, que atenderá a tudo conforme nós precisarmos. E gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão ao Espírito Santo por este recurso maravilhoso de nós nos lembrarmos da nossa identidade. Gratidão a Deus pelo seu Filho ainda permanecer tal como Ele o criou, na grandeza e na totalidade que lhe é próprio. Obrigada.